Você se lembra quando a sua voz mudou na adolescência? Qual foi a sua idade? Lembra quando aquela voz fina de criança começou a ficar mais grossa? E é sobre esse assunto que eu vou falar hoje para você. Quer saber? Sou Silvia Campanha, fonoaudióloga, e criei este canal para te auxiliar a comunicar melhor de uma forma mais saudável. Bom, eu escutei várias vezes dos meus primos dizendo: olha, agora ele virou homem, a voz dele mudou. Você já escutou isso também? E aí o adolescente começa a mudar aquela voz que fica fina e grossa, fina e grossa. E aí há vários rótulos. A gente tem que entender como acontece esse processo. Sabe por quê? Porque às vezes pode acontecer algum problema nesse processo, que a gente chama de muda vocal incompleta. Há pessoas com 30, 40 anos de idade que continua com a voz de criança, voz de fina, e recebe muitos rótulos. Quer saber desse assunto? Então, se inscreva neste canal, ative as notificações para você aprender mais. Além disso, não esqueça de me seguir nas mídias sociais, porque lá eu posto várias dicas valiosas para você compreender essa questão da comunicação e torná-la mais efetiva, além de mais saudável. A muda vocal, aquela que principalmente o homem consegue perceber quando a voz deixa de ser infantil e passa para ser uma voz mais adulta, não é isso? Vou te explicar quais são os fatores anatômicos, fisiológicos e emocionais envolvidos nessa transformação, e também quando isso não acontece. Eu publiquei um artigo no Tratado de Motricidade Orofacial em Fonoaudiologia, citando sobre o sistema estomatognático do adolescente, ou seja, como acontece esse crescimento dos órgãos que produzem a fala, a articulação, a voz. Mas antes quero te contar que a voz da menina, a mudança da voz da menina, acontece mais ou menos na variação da idade entre 12 a 14 anos. E do menino de 13 a 15 anos. Pode ser mais? Pode. E demora um tempo até 6 meses. Pode ser mais também? Pode. Mas fique em alerta quando você chegar em 22, 28 anos, 35 anos, se a voz não mudou, algo tem aí. Vou citar para você quais são os fatores que acontecem quando estamos em muda vocal. Primeiro, há uma descida da laringe. Por que a voz ela fica mais grossa do que fina? Agrava mais. Então, primeiro, há uma descida da laringe. No homem, a gente percebe uma mudança na voz de 1/8. E na mulher, poucas notas, de 2 a 3 notas. Por isso que a mudança no homem ela é mais perceptível. Além da descida da laringe, há também um aumento das caixas de ressonância, aonde a voz é amplificada. Além desses dois fatores, ou seja, a descida da laringe e o aumento da caixa de ressonância, tem também o aumento das pregas vocais, onde a voz é produzida. Prega vocal é a mesma coisa das cordas vocais que todo mundo conhece, mas na verdade são duas pregas movimentando. Então há um aumento mais ou menos no homem até 1 centímetro e na mulher 4 milímetros. Por isso que a gente percebe a voz mais grave do homem do que a mulher. Há um outro fator importante para ressaltar aqui, que a voz do homem ela fica mais instável que a voz da menina. Ou seja, vamos falar voz do menino e voz da menina. Sobre a voz grave, ou seja, mais grossa do menino, que fica mais instável entre o agudo e o grave, não é isso? Então fica uma voz fina e fica grave, que até os meninos ficam um pouco com vergonha. Isso acontece, essa instabilidade, porque o crescimento ele é maior no menino
do que na menina. Normalmente, a voz do menino baixa 1/8 e da menina 2 a 3 notas abaixo, além da maior capacidade respiratória por causa do aumento da caixa torácica. Percebeu? Viu muitas mudanças que acontecem além da questão hormonal? Acontece a questão anatômica, fisiológica, essa explosão de hormônio, e aí também a questão emocional. Mas quero deixar um alerta aqui. E quando acontece, ou melhor, e quando não acontece a muda vocal, que a gente chama de muda vocal incompleta, é aquilo que chegam no meu consultório adultos de 30 a 40 anos falando com uma voz fina, ou 22, 23. Isso, gente, realmente aparece no meu consultório e a gente tem que entender o motivo disso acontecer. A questão pode estar relacionada ao emocional. Isso a gente chama de uma disfonia psicogênica, ou seja, uma disfonia por mutação incompleta. Ela tem toda a estrutura adequada, porém a voz não fica grossa, ela fica uma voz de criança. Eu recebo muito no consultório, mas uma ótima notícia para você que está nessa situação. Se você não percebeu essa voz, essa mudança na voz, você tem o apoio e o tratamento fonoaudiológico, que em poucas sessões melhora se for uma causa emocional e comportamental. Outra questão é a questão anatômica fisiológica. Alguma alteração dessas estruturas que leva a não ter essa mudança de uma forma adequada. Assim, você tem que ter uma equipe médica para te avaliar. Recapitulando aqui, quando não acontece essa muda, ou seja, o homem continua com uma voz fina, mais infantil, e eu já sei que às vezes sofre muito bullying por isso, porque às vezes não está identificando a voz com a imagem que tem, porque parece ser uma voz de criança. Assim, essa alteração, ela pode ser uma causa emocional, psicogênica ou anatômica fisiológica. O mais interessante é aquilo que eu já falei, tem tratamento para isso. E é tranquilo. E se você gostou desse conteúdo, deixe um like aqui e me siga nas minhas mídias sociais. Será um prazer te receber e até o próximo vídeo.